Boa tarde, caros estudantes. Na aula de filosofia de hoje, nós continuamos com as mitologias africanas, né? Na aula anterior, nós tratamos sobre as características gerais dos mitos africanos e a mitologia egípcia. Nessa aula, nós iremos tratar sobre os mitos de outras regiões do continente africano. Como eu falei anteriormente, né? Salvo a mitologia egípcia e talvez a iorubá e a do Benin, né? Que nós iremos tratar nessa aula, esses últimos dois casos, que são mitologias mais sistematizadas. As outras mitologias africanas, elas são bem mais complicadas de sistematizar, né? Pois existe uma grande variedade de povos, cada um com seus mitos, né? E ao mesmo tempo também muitos desses mitos não foram registrados por escrito, ou seja, eles acabaram sofrendo um grande dinamismo, né? Acabaram se alterando bastante durante o tempo e até hoje não foram todos que foram registrados por escrito. Alguns só foram muito recentemente também, né? Então nós iremos dividir a partir de agora os mitos a partir de regiões, né? Regiões ou grandes grupos linguísticos. E nesse sentido, né, como seria impraticável trabalhar mito por mito, né, já que são muitos, são centenas de povos que nós poderíamos trabalhar, nós iremos pegar as características mais gerais de uma determinada região ou de um determinado grupo étnico-linguístico que nós encontramos na África. Começaremos então com a África meridional, ou seja, o sul do continente africano. O sul do continente africano ele tem uma grande diversidade de povos, no entanto, nós temos o predomínio do tronco étnico-linguístico conhecido como Khoikhoi ou Khoisan, né? E o que é esse grupo linguístico, né? Bem, os Sans, eles são grupos de indígenas, né, caçadores e coletores, que habitam uma vasta região no sul da África e que atualmente, né, acabam se estendendo pelas atuais Botsuana, Namíbia, Angola, Zâmbia, Zimbábue e África do Sul. Né? Eles teriam se fundido com os povos Khoi. E uma coisa bastante característica também dos povos Khoisan é que eles têm uma característica étnica, cultural e linguística sem par no resto da África, né? Seria praticamente um grupo linguístico isolado no continente africano, né? E as línguas desse grande tronco, elas são bastante caracterizadas pela sua sonoridade, né? Em que aspecto na sua sonoridade? No sentido de que é também conhecida, né, popularmente como a chamada língua dos cliques, né? Já que muitas palavras nesses idiomas, eles apresentam consoantes ou símbolos marcadores que têm o som de um estalo, né, que é feito muitas vezes com a língua, né, ou então com a bochecha, né, com a língua na arcada dentária, entre outros exemplos. E esses cliques, eles são bastante importantes para esse idioma, né, pois a intensidade dele, assim como a posição dele no meio da palavra, pode indicar significados muito diferentes, né? Então eles têm um idioma bastante característico por conta disso. Então, né, nós temos, como são vários povos, nós temos muitos mitos, né, muitas histórias, muitas narrativas que nós podemos encontrar. No entanto, algumas narrativas são relativamente comuns. Então, entre os povos San, por exemplo, nós temos vários mitos em que nós temos a criação a partir de um deus trapaceiro, né? E esse deus trapaceiro, ele é conhecido como Hagen, que, em forma de um louva-a-Deus, transformou o sapato perdido de seu genro Kuamanga, o arco-íris, no primeiro antílope, né? Então, esse mito do antílope, ele é muito comum em diversos povos de origem San e de origem Khoi, né? Então, né, segundo algumas histórias de alguns mitos Sans, né, esse deus trapaceiro Hagen, ele criou o antílope e o alimentou com mel até ele crescer. No entanto, Kuamanga, que estava curioso sobre o que o deus trapaceiro fazia com o mel, né, ele pegou vários e vários litros de mel para dar para esse antílope, né, que lembrando, ele teria surgido do sapato de Kuamanga. Ele então, né, o Kuamanga, ele resolve espionar, né, o que o
Hagen fazia, e então viu o antílope, né? Então, quando o Hagen saiu, o Kuamanga matou o antílope, né? Então, essa é a primeira parte dessa história. Aí, o que aconteceu depois é que, entristecido, o deus trapaceiro, né, ele chorou, foi até o corpo morto do antílope e tirou sua vesícula. Ao perfurá-la, liberou a escuridão. No entanto, para não permanecer no escuro, o deus Hagen, ele jogou seu sapato no alto, que se tornou a lua, que passou a iluminar a noite. Então, é um mito bastante peculiar de criação, né? Então, nós temos dois deuses principais, né? Que é o Hagen e o Kuamanga, né? O Kuamanga perde seu sapato, e o outro deus, o deus trapaceiro, ele cria o antílope, ele alimenta esse antílope com bastante mel, e Kuamanga, então, ele assassina o antílope. No entanto, do antílope, nós temos o surgimento do cosmos, nós temos o surgimento do universo, e com isso, então, o Hagen, ele acaba jogando o seu sapato no céu, que forma a lua, para iluminar a escuridão. O antílope, a história do antílope como a criação do cosmos, né, a partir do corpo do antílope, é muito comum entre vários mitos da população San, né? Até nós encontramos algumas pinturas rupestres bem antigas que retratam esse mito de criação, o que indica que é um mito de criação bem antigo. É claro que ele provavelmente sofreu muita alteração por conta dos contatos culturais, primeiramente entre os povos africanos e depois com outros povos que se estabeleceram na região, né? Como a influência índica na costa oriental, assim como também com os europeus posteriormente, né? Mas ele é bastante peculiar nesse aspecto, né? E o antílope, ele é um animal bastante cultuado na cultura San. Inclusive, né, os Sans, eles têm um rito de passagem no qual o menino, quando ele alcança a puberdade, né, e até mesmo na puberdade da menina, no casamento e também em cultos xamânicos, o antílope, ele é invocado, né? Inclusive, né, os Sans, eles têm uma religião animista, né? Embora eles tenham a crença em alguns deuses, o que predomina no caso são os espíritos que acabam se penetrando na natureza, que acabam representando a natureza, né? Os próprios xamãs, eles, para realizar as viagens astrais, para que eles possam ir para outro plano, eles buscam incorporar o animal, já que esse animal, ele teria sido o responsável a partir do seu corpo, né? Ele seria responsável pela criação do cosmos, né? Pela criação do universo, né? Então é uma coisa bastante característica a valorização do antílope, que é visto como um animal forte, rápido, né? Que inclusive serve de inspiração para os grandes guerreiros de vários povos Khoisan, né? Já a lua, né, que era o sapato do Hagen, ela acaba fazendo um percurso no céu até ser morta pelo sol e renascer à noite, né? Então a lua, ela desejou a ressurreição para os primeiros seres humanos. Então os primeiros humanos, eles surgem, né? Varia muito de história para história como a humanidade surgiu, mas então os seres humanos, eles surgem e eles eram parte animal, né? Então isso daí também é uma coisa bastante curiosa, né? O que indica também uma presença do sistema totêmico ou totemismo na cultura San. E no que consiste o sistema totêmico? O sistema totêmico, é claro, existem várias definições da antropologia, inclusive esse é um termo bastante questionado. No entanto, a grosso modo, né, se a gente for pegar as representações clássicas de religião, o sistema totêmico é aquele no qual você tem uma linhagem que diz descender de um animal, que acaba sendo o símbolo daquela linhagem, né? Então, em muitas culturas totêmicas, nós temos essa visão, né, de que havia um ancestral que era parte humano, parte animal, ou totalmente animal, ou então o ser humano que era capaz de se transformar em um animal, né, que acabou dando origem a toda uma linhagem, né? Então, essa história dos homens animais remete a tempos imemoriais, ou seja, a tempos anteriores à própria história humana. Então, o que teria acontecido é que a lua, ela teria feito com que todos os seres humanos tivessem a capacidade de ressuscitar. No entanto, uma vez a lua começou a ouvir uma criança que era parte lebre chorando, pois disse que sua mãe morreu e não voltaria. A lua, então, ela busca acalmar a criança dizendo que a mãe
voltaria, pois ela deu o poder da ressurreição. No entanto, a criança continuou chorando, dizendo que a lua mentia e que ela não voltaria mais. Irritada com tamanha insolência, a lua bateu na criança lebre e a amaldiçoou, afirmando que os seres humanos eles morreriam e não voltariam mais, né? E também eles não teriam mais parte animal. Assim surgiria a morte e surgiria a humanidade que nós conhecemos hoje, né? Então, uma história de origem da morte, no qual nós temos uma representação da natureza que acaba sendo desafiada pelos seres humanos, ou no caso, pelos ancestrais animais dos seres humanos, né? E com isso, então, a lua, por conta de tamanha insolência, de não acreditarem que ela dizia a verdade, ela teria condenado os seres humanos à morte, né? Então, assim teria surgido a morte. Já na África Ocidental, nós temos diversos mitos e uma coisa que é bastante característica é que, assim como no caso da cultura egípcia, muitos mitos da África Ocidental foram registrados por escrito pelos próprios povos que elaboraram, né? A gente deve lembrar que a África Ocidental, principalmente no período medieval, foi o lar de grandes cidades-estado, reinos e impérios que floresceram e prosperaram muito com o comércio. A escrita acabou sendo uma atividade fundamental, inclusive para gerenciar a administração política e também as transações comerciais. Nesse aspecto, dois mitos que marcam, né, duas mitologias que marcam bastante a África Ocidental, a mitologia do Benin e a dos Iorubás, né? No caso do Benin, nós temos, né, no antigo reino do Daomé, que foi fundado por volta de 1600, né, a própria família real teria sido responsável por registrar as narrativas mitológicas, né? Uma das mitologias que eram mais populares no caso do Daomé era a mitologia Fon-Ajá. Né? A mitologia Fon-Ajá, na verdade, ela teria vindo de um povo chamado de Ajá, que foi anexado pelo povo Fon. No entanto, como os mitos africanos, como eu falei anteriormente, eles são sincréticos, ou seja, eles misturam elementos externos, o povo Fon acabou, então, incorporando as mitologias dos povos dominados, sobretudo o povo Ajá. E no caso, né, nós temos, no caso da cultura Fon-Ajá, no reino do Daomé, em Benin, né, nós temos a divindade principal, que é um ser andrógeno, no caso, ou seja, ele é parte homem e parte mulher, ele é parte masculino e parte feminino, que é conhecido como Mau-Lisa, né? Mau é a parte feminina e seus olhos são a lua, e Lisa é a parte masculina e os olhos são o sol. Então, né, a parte masculina rege o dia e o feminino a noite. No entanto, uma coisa que é bastante característica nesse mito, né, é que para a criação do cosmos, a parte feminina teve muito mais importância do que a parte masculina, o que pode indicar também uma grande presença da mulher, inclusive no domínio e nas relações políticas, né? Já que dentre as duas partes é justamente a parte feminina, né, a Mau, que acaba se destacando mais, né? Então, né, entre várias histórias que nós temos relacionadas a essa dupla divindade, o Mau-Lisa, nós temos que a metade feminina, Mau, né, que representava a lua e a noite, ela possuía um servo, que era o Aidoruedo, a serpente do arco-íris. Essa serpente, ela levava Mau para onde ela quisesse, seu movimento gerava os ventos, onde ela descansava gerava os abismos e as montanhas, por conta da forma curva da serpente, né, e também, né, as montanhas eram seus excrementos. Então, né, nós temos aquela velha história do relevo, né, que é moldado por um ser mítico. No caso, o movimento da serpente, né, do Aidoruedo, né, acabava sendo o responsável por moldar a paisagem, por moldar o relevo. Mau teria criado todas as coisas do mundo, no entanto, o mundo ficou pesado com tamanha criação e começou a afundar. Aidoruedo, então, a serpente, né, passou a viver embaixo do mundo o segurando. No entanto, ela não gostava do calor, Mau criou o oceano para que a serpente pudesse se refrescar. E ela era alimentada por ferro fornecido pelos macacos. É interessante também lembrar, né, que o caso das culturas do Benin, elas viviam
então já a Idade do Ferro, né? Elas dominavam o ferro, né? Elas tinham pleno domínio do ferro, isso já desde o período medieval, algumas até no final da Antiguidade, né? Nós tínhamos o domínio do ferro entre essas culturas, né? Então o ferro, ele era um metal de grande importância, inclusive para a engenharia, mas também para a luta, porque eram povos beligerantes, né? E por conta disso, né, a serpente que segura o mundo, ela é alimentada pelo ferro. Então, né, o que acontece é que quando a serpente Ai do Roedo se incomoda, ela se mexe e assim gera tremores, terremotos. No entanto, quando o ferro acabar, a serpente ela irá morrer de fome, definhará e então o mundo irá afundar no oceano. Então, a religião Fon-Ajá, ela é escatológica, no sentido de que ela acredita num fim do mundo. Esse fim do mundo ocorrerá quando todo o ferro do mundo acabar, a serpente Ai do Roedo, que segura o mundo debaixo dos oceanos, ela irá morrer de fome, ela definhará e com isso o mundo irá afundar no peso da sua própria criação. Acredita-se que Mao, né, a parte feminina, teria criado os homens e os animais, né? E Lisa, a parte masculina, junto com o filho Gu, o deus do ferro e da guerra, passou a ensinar o que os animais e o que os humanos deveriam fazer na Terra, né? Então, os animais, depois que eles eram nomeados, né, Mao pediu que cada animal ajeitasse o barro para ela criar mais animais, né? Nesse sentido, o macaco, como ele tinha braços, ele tinha mãos, ele fazia o serviço com barro muito melhor do que todos os outros animais. Mao ficou tão satisfeita com o trabalho do macaco que teria falado para ele: que bom, né? Por conta do seu ótimo trabalho, a partir de amanhã você será humano, né? No entanto, o macaco ele viveu uma grande arrogância e passou a zombar dos outros animais, dizendo: eu serei humano, eu sou melhor do que vocês. Mao se irritou com a arrogância do macaco e disse: bem, como você é um insolente e um arrogante, você nunca mais se tornará humano, será macaco pelo resto da vida, né? Então, por conta disso, o macaco ele manteve a sua forma original, né? E o ser humano ele passou a ser uma espécie separada, né? Então nós temos uma divisão de papéis muito explícitas, né? Mao acabava sendo responsável por criar os seres e Lisa, que era a parte masculina, passou a ser responsável por atribuir funções a esses seres, né? E nós temos também uma crítica, vamos dizer dessa forma, da arrogância nesse mito, né? Aqueles que se arrogavam, aqueles que desafiavam a ordem, né? A dádiva dos deuses, eles eram fadados a não prosperar, né? Então, inclusive, seria da própria sabedoria dessa região, né? De não ser arrogante, de não cantar vitória antes do momento, né? O que acaba sendo resumido nessa história do macaco que ia se tornar humano, mas não se tornou, pois ele se tornou arrogante e ambicioso. Outro exemplo que nós temos também de mitologias da África Ocidental e que são mais conhecidas, sistematizadas e também bastante populares, é o mito dos povos iorubás, né? Os iorubás foi um povo que habitou a região da atual Nigéria por volta do século X e XI e eles se organizavam em cidades-estado, né? Algumas cidades eram bastante poderosíssimas, como Oyo e Ife, né? Que eram cidades independentes, partilhavam da cultura iorubá, mas não tinham uma unidade entre si, né? Então, nesse aspecto, mesmo Oyo já era mais militarista, Ife já era mais comercial, né? Então nós tínhamos esses exemplos, né? Então, né, os iorubás, eles eram de uma religião politeísta que mesclava alguns elementos animistas, né? Então, tanto que uma característica é que as divindades, os espíritos da natureza nos iorubás, eles eram chamados de orixás, né? E os orixás eram, então, os seres divinos com poderes místicos que alcançaram a imortalidade ao dominar as forças naturais. Então, presume-se que os orixás, eles eram seres humanos, mas ao dominar a natureza, eles alcançaram o status de divindade, o status da imortalidade, né? Embora sejam várias histórias, né? Uma das mais conhecidas, nós temos o criador que é o
Olorum, né, que criou os mares, a terra e os animais. Já Oxalá é o criador dos seres humanos, né? Ele tentou criar os seres humanos várias vezes. Primeiro ele criou do ferro, mas o ser humano era muito rígido. Depois criou da madeira, mas o ser humano apodrecia. Criou da rocha, mas o ser humano era frio. Tentou com água, mas o ser humano não ganhava forma. Com fogo, mas aí ele evaporava, ele se consumia no próprio fogo. Tentou com ar, mas ele se desfazia. Tentou com azeite e vinho, mas não obteve resultados. Então, né, os orixás, eles não são perfeitos, né? Você pode ver que o Oxalá, ele tentou várias vezes criar a humanidade, mas nem sempre ele acertou, né? Muitas vezes não deu resultado. Ele teria se entristecido e então se sentou à beira do rio. Nanã, que é a orixá dos pântanos e da lama e das chuvas, perguntou o que chateava o Oxalá. Quando ele explicou a Nanã desceu ao fundo do rio e trouxe lama. E o Oxalá criou o ser humano a partir da lama, vendo que ele era flexível e ponderado, sopra-lhe vida. Então, assim que a humanidade, ela teria surgido, né? Então, assim que a humanidade teria surgido, segundo a mitologia iorubá. Existem vários orixás, eles são muito populares também por conta da presença na cultura afro-brasileira, né? Nas religiões afro-brasileiras, nós temos uma grande presença dos orixás, né? Isso é um ponto que nós iremos trabalhar também ainda nessa aula, né? Em grande parte porque muitos escravos que foram trazidos da África eram dessas regiões e cultuavam os orixás, e essa religião dos orixás acabou se mesclando com os elementos cristãos e indígenas, né? No entanto, na mitologia original da África Ocidental, né, no caso dos Yorubás, nós temos diversos orixás. Entre eles, nós temos principalmente o Ogum, que é o orixá do ferro, da guerra e da tecnologia, Exu, que é o orixá das encruzilhadas, mensageiro divino e protetor dos lares, Xangô, o orixá do fogo e do trovão, protetor da justiça, Oxumaré, orixá da chuva e do arco-íris, Oia, orixá feminino das tempestades, ventos e do rio Níger, Oxóssi, orixá da caça e da fartura, Iemanjá, que é a mãe dos orixás, né? Em algumas versões ela é atribuída como esposa de Olorum, embora em algumas versões ela seja esposa de Ogum também, né? Que cuida dos mares, lagos e da fertilidade. Ifá, que é a orixá da adivinhação e do destino, né? Então a religião iorubá, ela é fatalista, né? Ela acredita em destino, né? Ela acredita em caminhos trilhados, entanto que existiam oráculos também nessas religiões africanas, né? Pois havia uma noção de um destino já traçado. Oco, que era a orixá da agricultura, e Oxum, orixá feminino dos rios, do ouro e do amor. Então, esses são alguns dos muitos orixás que eram cultuados na mitologia iorubá e que estão presentes até hoje, né? Além das religiões tradicionais da região da Nigéria, do Níger, nós temos também uma grande presença nas religiões afro-americanas, né? Principalmente no caso das afro-brasileiras, né? Então, né, isso é um ponto que nós iremos tratar posteriormente, né? A mitologia iorubá, ela mesclava alguns elementos animistas, como a ideia de a natureza animada por espíritos, mas ela também tinha um caráter politeísta, na crença dos orixás, que, diga-se de passagem, eles não eram deuses desde sempre, né? Eles se tornaram deuses ao dominar a força da natureza, né? Isso até é importante para a própria cultura deles, em que a relação com a natureza, ela tem importância fundamental, né? O equilíbrio natural, né? A aceitação da natureza, ela tem uma importância fundamental para os povos iorubás. Na África Central e Oriental, nós temos o predomínio de um grande grupo étnico-linguístico, né, um grande tronco étnico-linguístico, o maior no caso africano, que são os bantos, né? Os bantos, eles são povos, né, que teriam surgido aproximadamente mais ou menos por volta da Nigéria atual, aproximadamente, né? E que eles teriam feito uma grande migração, né, para o sul do continente africano, se estabelecendo na África Central e Oriental. Eles apenas não ocuparam
totalmente os territórios que eram do grupo Khoisan, né, como nós já vimos anteriormente. Então, é o maior grupo étnico-linguístico em extensão territorial e também pela quantidade de pessoas e de povos que ele agrupa, né? Eles teriam dominado o ferro, isso mais ou menos entre 500 e 1000 depois de Cristo, e justamente isso deu uma grande habilidade militar para o seu expansionismo, né? Então daí eles começam a se dividir, eles começam a se ramificar, dando origem a vários idiomas bantus, né? Os bantus eles vão ser muito característicos por criar grandes estados na África Central e Oriental, né? Entre eles o Reino do Congo, que era um poderosíssimo reino africano na África Central, né? Nós temos também o Indongo, né? Ou Angola também, como era conhecido, que ficava ao sul do Congo. Às vezes foi vassalo do Reino do Congo, mas muitas vezes imperou como um reino independente, assim como também as cidades-estados Swahilis, né? Na costa oriental, que faziam comércio direto no Oceano Índico, faziam inclusive comércio marítimo no Oceano Índico. Então, né, os bantus, eles têm também, né, como é uma grande diversidade de povos, nós temos várias religiões, né, algumas áreas acabarão sendo influenciadas também pelo hinduísmo e pelo islã também, né, o sultanato do Omã, ele vai ter uma grande influência na costa oriental africana, né, sendo responsável por converter aquela religião ao islã, e também, né, a presença de uma mescla com a religião indiana, né, por conta do comércio marítimo. No entanto, né, existem as religiões ancestrais, as religiões tradicionais, muitas até hoje são cultuadas, mesmo com a expansão do cristianismo no sul da África. No entanto, como são muitos povos, né, nós não podemos trabalhar sistematicamente. Então, nós vamos pegar algumas características gerais, né? Então, uma coisa muito comum nas religiões dos povos bantus é a ideia do abandono do Criador, né? O que seria o abandono do Criador? A ideia de um Deus Criador que teria ido embora, por uma série de motivos. Isso varia de mito para mito. Mas uma narrativa que é bastante comum é que, no caso, né, você tem geralmente um criador que é muitas vezes conhecido como Zambi ou Nzambi, né? Ele teria sido Deus criador. Ele teria criado a terra, as florestas, o mar, o céu e os animais. No entanto, depois de toda essa criação, ele se sentiu sozinho e quis uma companhia. Então ele teria criado uma mulher chamada Sakalunga e com ela teve uma filha, a Nakalunga. No entanto, né, o Zambi, ele acabou por se apaixonar por sua filha, a Nakalunga, né, que era esperta e bastante corajosa. Os dois teriam tido relações, né, relações sexuais, e com isso tiveram vários outros filhos. No entanto, a esposa de Zambi, a Sakalunga, ela teria ficado enciumada e então teria se matado. No entanto, seu espírito passou a assombrar Zambi e Nakalunga. Zambi então pediu que Nakalunga fizesse uma oferenda à sua mãe, e ao fazer essa oferenda, ela teria acalmado. Aí Zambi teria pegado seu cachorro e se refugiou no Monte Kilimanjaro, né, que é o ponto mais alto da África, na Tanzânia, né, que até tem neve, inclusive, no topo dele, embora essa neve esteja derretendo, né? E Nakalunga passou a ser chamada de Ndalakaritanga, né? E o filho dela com Zambi, Kukualunga, né, o adivinhador, passaram a povoar a terra e cuidar dos seres humanos. Zambi, né, depois de todo o estrago que ele teria causado, ele afirmou que nunca mais iria interferir no mundo terreno, que os espíritos ancestrais passassem a cuidar das coisas terrenas. Um de seus netos, né, um dos netos de Zambi, o Kitambi, teria originado o povo banto. Então, nós temos várias características nessa breve narrativa. Primeiro ponto, né, a questão do incesto, né, é uma coisa que é comum em várias mitologias, na mitologia grega mesmo, indiana, entre tantos outras. Nós temos essa presença, né, que é no caso, é um tabu que é repudiado por todas as sociedades, né, do qual se tem registro, né, o tabu do incesto, né, a relação entre parentes próximos. E no caso, né, esse mito ele tem também um fundo moral, né? Pois justamente o fato de Zambi ter cometido o incesto, que seria algo abominável, teria levado uma maldição
maldição sobre a terra, né? Então, nesse sentido, o tabu do incesto ele acaba sendo explicado, né, por conta dessa história mitológica. Outro ponto que nós temos também é a questão da oferenda ao ancestral morto, né? Então, nesse aspecto, a gente deve pensar que os bantus, eles tinham várias religiões que valorizavam mais os ancestrais do que divindades. Algumas até acreditavam em divindades e espíritos naturais. No entanto, havia principalmente o culto aos ancestrais, aos espíritos dos ancestrais mortos. Até, inclusive, alguns povos do litoral, como o do Congo, por exemplo, eles acreditavam que o oceano era a morada dos espíritos. Até quando o Diogo Cão, o navegador português, ele chega ao Congo, né? Muitos congoleses que viviam no litoral, eles acreditavam que eram os espíritos retornando, já que o mar era visto como a morada dos espíritos, né? Então, né, nós temos essa ideia, apesar de haver a existência de deuses e de espíritos, eles não são por si cultuados. O que é cultuado mesmo são os espíritos dos ancestrais, uma coisa muito característica de muitas religiões bantus. E outro ponto também é a ideia da linhagem mítica, né, que é algo comum também em outras sociedades africanas, né? Já que no caso o neto de Zambe, o Kitambi, né, que seria uma divindade, ele que teria originado os bantus, né? Então é aquela ideia, né, de que um determinado povo ele tem ancestrais míticos, ele tem ancestrais que são deuses, né? Uma coisa também muito comum em várias religiões, não só da África, mas em várias outras regiões do mundo também, né? Então, por conta disso, né, os bantus eles valorizam seus ancestrais míticos e prestam culto a eles, né, com várias cerimônias, né, várias práticas, vamos dizer assim, de homenagem e de culto, adoração aos espíritos ancestrais, até oferendas que são enviadas para o mar, né, já que o mar é visto como a morada dos espíritos ancestrais, né, essa prática, inclusive, da oferenda ser enviada para o mar, teria sido uma contribuição por conta dos bantus, né, em que acreditava-se, então, que os espíritos, eles viviam no mar. Então, né, nós tivemos agora, então, regionalmente falando, alguns dos principais mitos africanos, não são todos, né, de forma alguma, existe uma grande miríade de mitos, muitos não foram registrados, alguns até mesmo foram extintos sem ter registro e acabaram se perdendo na história, né? No entanto, além do próprio continente africano, as religiões africanas, elas também terão grande influência no continente americano, né? Então, em grande parte por conta do tráfico negreiro, do comércio de escravos, né? Entre o século XVI e XIX, nós teremos milhões de africanos que serão deslocados à força do continente africano para o continente americano em virtude da escravidão, né? E justamente no Brasil, no Caribe e no sul dos Estados Unidos, que serão os principais pontos em que os escravos serão levados, nós teremos nessas regiões o surgimento de práticas sincréticas, ou seja, práticas que vão mesclar as antigas religiões africanas com também religiões locais e o cristianismo também, né? Então, né, nós vamos ter vários grupos africanos de diferentes etnias na América e a religião, embora fosse proibida, ela acabou se mesclando com o cristianismo e religiões indígenas e crenças populares. Até o folclore brasileiro, ele tem alguns elementos indígenas e alguns elementos africanos também, né? Então, desse sincretismo surgem novas religiões que são chamadas de afro-americanas, né? Religiões sincréticas afro-americanas, ou seja, que misturam as religiões africanas com outras tradições, né? Então, nós temos diversas práticas de religiões africanas, né? Então, para citar alguns exemplos, né, são muitas também, né? Inclusive, até deve-se tomar um cuidado, né? Eu vou fazer nessa aula uma sistematização, mas isso não quer dizer que esse seja o único meio, justamente por haver uma grande diversidade e não haver, vamos dizer dessa forma, um culto organizado, né? No caso, um culto cefálico organizado com um centro, nós temos diferentes formas de manifestação dessas religiões afro-americanas, né? Nesse aspecto, então, nós temos diferentes práticas, né, que recebem o mesmo nome, a mesma denominação, mas que não são exatamente iguais. Então, eu vou sistematizar bem a grosso modo a respeito disso. Então, aqui do Brasil mesmo, nós vamos ter principalmente religiões provenientes, né, da mitologia iorubá e banto, que se mesclaram com cultos locais e que são voltadas para a espiritualidade, né? Então, a gente tem o candomblé. O candomblé,
ele, a grosso modo, né, sem contar a grande diversidade que seria o candomblé no Brasil, ele é mais fiel às mitologias iorubás originais, né, e que nós temos de fato culto aos orixás, né, os orixás como divindades ou como espíritos protetores. Então essa que seria uma característica do candomblé. Já a Umbanda, ela já é uma mescla bem equilibrada da mitologia iorubá e banto também ao cristianismo, né? No caso do candomblé, muitas vezes os orixás são tidos como divindades separadas, como o caso da mitologia iorubá mesmo, né? No entanto, o caso da Umbanda, nós temos os chamados equivalentes. O que seriam os equivalentes? Que cada orixá, ele é equivalente a uma figura do cristianismo. Então, por exemplo, né, São Jorge, né, ele acaba sendo comparado a um orixá, Iemanjá acaba sendo comparado com santos, né? O próprio Olorum, ele acaba sendo equivalente a Deus, né? Enquanto no candomblé os orixás eles têm mais ou menos o mesmo nível hierárquico, na Umbanda nós temos Olorum, que é o orixá principal e que seria Deus, e os outros orixás menores, né, são hierarquicamente inferiores e comparados muitas vezes a santos, né? Eles são associados a santos, o que é resultado desse sincretismo. Os cultos são muitas vezes a caridade e também existe a prática da magia, né? Que é uma coisa muito comum em muitas religiões africanas, né? Tanto o caso da magia, né? Até mesmo em alguns exemplos o caso da bruxaria, da feitiçaria, o fetichismo também, que é o uso de objetos como forma de comunicação com os seres divinos, né, também acaba sendo bastante comum. Já a quimbanda, ela é uma forma da Umbanda voltada para Exu. Lembrando, quem que é o Exu? Exu é o orixá das encruzilhadas e mensageiro divino, né? Nós podemos fazer uma comparação bem grotesca ao compará-lo com Deus Hermes da mitologia grega, né, que era o que viajava entre os diferentes planos trazendo mensagens, né? Exu, então, ele acaba, né, tendo muitas vezes uma aparência mais sombria, no entanto ele não é vinculado necessariamente ao mal, né? Essa ideia de Exu como vinculado ao mal, como vinculado aos demônios, ao satanismo, isso veio da própria prática cristã, né? Isso veio do próprio cristianismo que acabou demonizando Exu, inclusive para converter os povos iorubás e os africanos descendentes de iorubás, né? Ao afirmar, né, que o deus, o caso Olorum, seria o deus principal, os outros orixás seriam santos e Exu seria o equivalente ao diabo. Uma prática de conversão que foi muito comum com outras situações também, não apenas com o caso africano, né? No caso a quimbanda, então, ela é mais voltada para Exu, né? E ela é caracterizada por manipular a energia negativa, tanto que ela acaba recebendo também a denominação de magia negra, embora esse nome seja muito mal visto pelos praticantes, né? Pois acredita-se que a magia é uma só, né? Não existe magia branca ou magia negra, né? Até inclusive pela própria conotação racista desse termo, né? Mas a magia, ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, né? No entanto, isso não quer dizer de forma alguma que a quimbanda seja associada ao mal ou seja associada ao satanismo, né, ou a forças sombrias. Muito pelo contrário, a quimbanda ela parte do pressuposto de que apenas as energias positivas elas não são o suficientes para resolver problemas. Então, até para cura de doenças, até para determinadas práticas, né, que não podem ser utilizadas com energia positiva, recorre-se à energia negativa. Então, pode-se usar a energia negativa, inclusive para fazer o bem para outra pessoa. Além do mais, né, essas religiões também, né, elas acabam tendo o princípio da magia, né, do princípio do retorno, de tudo que vai, volta, né? Então, se você faz uma mágica voltada para o bem de alguém, esse bem irá retornar para você. Agora, se você faz uma magia voltada para o mal, esse mal irá retornar para você. A menos que você seja um grande mago, um grande feiticeiro que seja capaz de elaborar rituais que te protejam do retorno desse mal, né? Dessa malignidade, né? Então, entre algumas características da quimbanda, né? Enquanto na Umbanda as pessoas elas costumam fazer as cerimônias religiosas vestidas de branco, na quimbanda elas se vestem de cores mais escuras, né? E nós temos também a invocação da pombagira, né? A possessão, o transe, que é uma coisa muito comum na quimbanda, né? O corpo, ele servir
servir de abrigo para os espíritos se comunicarem, algo que também é presente no voodoo haitiano, como nós veremos a seguir, que seria, no caso, a mensageira dos orixás, né? E até mesmo algumas práticas, como o caso da famosa macumba, né? Entre outras práticas que não são necessariamente características da quimbanda, são apenas algum aspecto de uma das várias vertentes, né? Mas ela não pode ser associada única e exclusivamente a essa prática, já que são religiões complexas, né? No caso caribenho, nós vamos ter, né, assim como também no Brasil e no sul dos Estados Unidos, né, principalmente em Nova Orleans nós teremos bastante, que é a prática do voodoo. O voodoo, ele é também resultado do sincretismo de religiões africanas, principalmente religiões fetichistas e animistas, com também o culto aos ancestrais, né, com práticas cristãs e práticas nativas. O voodoo, ele tem divindades que são os chamados Iwas, que são similares aos santos católicos. Os Iwas, eles podem possuir seus seguidores, né? Então, a mesma noção da pomba gira no caso da quimbanda, né? E até mesmo se casar com eles, né? Isso é uma coisa comum no voodoo, em que as pessoas elas acabam tendo relações inclusive afetivas com esses espíritos, né? A religião voodoo ela não é organizada e é muito baseada no transe, né? Então, nesse aspecto, ela acaba tendo muitas vezes uma espécie de sacerdote ou de líder religioso que acaba entrando em transe para servir de mensageiro entre os espíritos. Ele permite que os Iwas possuam seu corpo para dar a mensagem. Nós temos diferentes Iwas, o mais famoso é o Gedé, né, que é o Iwa principal, mas nós temos também, né, o lado sombrio, né, que seria o Tontomacuti, né, que seria uma espécie de demônio, né, às vezes é até comparado com um bicho-papão, podemos dizer dessa forma. E no Haiti, o voodoo ele tem uma grande importância identitária, né, não só uma religião bastante típica daquela área, como também ele teve muita importância para a história haitiana. A Revolução Haitiana, inclusive, ela começou, né, no final do século XVIII a partir de reuniões de voodoo, né, que eram proibidas pela coroa francesa, né, e por conta disso, justamente por serem cultos secretos, eles possibilitaram a organização da Revolução. E mesmo durante a ditadura do Papa Doc, né, o François Duvalier, e depois o Baby Doc, seu filho, né, Jean-Claude Duvalier, nós temos também, né, a polícia secreta, né, a milícia paramilitar da ditadura haitiana era chamada de Tontomacuti, que seria uma espécie de ser sombrio do voodoo haitiano, inclusive para incutir medo nos opositores. Nós temos também em Cuba as santerias, né, que são também resultado do sincretismo, são muito próximas das religiões afro-brasileiras e do voodoo também, né? E na Jamaica, né, em algumas regiões do Caribe, na década de 30, como resistência ao domínio colonial britânico e ao racismo, muitos descendentes de escravos também mesclaram crenças judaicos cristãs com práticas etíopes, né? E uma das mais conhecidas é a divinização do imperador, né? Tanto que nessa época na Jamaica surge um culto, né? Uma forma de manifestação religiosa conhecida como Rastafari, né? E o Rastafari, ele tem a seguinte ideia, né? Ele santificava o imperador Haile Selassie da Etiópia, né? Já que era uma coisa bastante comum no caso etíope, que apesar de, como nós vimos, os etíopes eles terem se convertido ao cristianismo bem antecipadamente, né? Foi um cristianismo bastante sincrético, né? Nós tínhamos inclusive essa prática de adoração do imperador em alguns momentos. Então, no caso jamaicano, surge a religião Rastafari, né, que considerava o Haile Selassie como uma espécie de Messias e representação de Jah, ou Deus, né? Tanto que o próprio nome dele, né, o nome original do Selassie era Rastafari, por isso que surgiu esse nome, né? Depois, quando ele foi coroado imperador, ele assumiu o nome Haile Selassie. E os praticantes, eles costumam sempre purificar seu corpo, eles evitam consumir tabaco ou álcool, usam algumas drogas naturais, como o caso da maconha mesmo, para fins rituais e até medicinais, e eles têm uma prática também de não poder cortar o cabelo e fazer longas tranças, que é uma prática antiga, né,
dos antigos guerreiros etíopes, que tinham um grande prestígio, inclusive por deixar o cabelo crescer, né? Acredita-se que na Abissínia, na antiguidade e na Idade Média, você sabia que uma pessoa era forte pelo seu cabelo, pois ela só cortava o cabelo se ela perdesse uma batalha, né? Então essa prática, esse rito também se tornou comum no Rastafari, né? E também recorre apenas à medicina tradicional. Um dos grandes representantes foi o Bob Marley, né? Que foi músico e também militante pela independência jamaicana e pelo combate ao racismo e ao colonialismo. Inclusive, um dos motivos da morte dele foi justamente também ele não ter aceitado a medicina ocidental, né? Pois para ele, para os praticantes dessa religião, nós temos, né, a valorização da medicina tradicional, né? Então até existe uma anedota que diz que o Haile Selassie ele teria visitado a Jamaica e foi recebido como um deus, mas o próprio Haile Selassie ele era cristão, né? Ele era do ramo etíope do cristianismo e teria afirmado que o povo jamaicano deveria se converter ao cristianismo. No entanto, isso não afetou, né? Até hoje o Rastafari é uma religião muito popular na Jamaica e acabou tendo uma difusão para outras regiões do próprio continente americano, principalmente na América Latina. Então, esses são alguns dos principais mitos africanos, né? Na próxima aula, nós começamos então com as mitologias da América. Uma boa tarde a todos e tudo de bom!